Oi pessoal, boa tarde. A gente está começando mais um Papo na Rede aqui pelo Koinonia Online. Você pode participar desse programa, desse papo, se você estiver vendo ao vivo. O e-mail, você já sabe, é o alvivo@koinoniaonline.net. Hoje esse estúdio assim está meio sem graça aqui, porque eu estou sozinho aqui. Se você não entrar, eu vou continuar sozinho aqui. Carlos Bregantin está cuidando da sua saúde, precisou de tirar o dia para descansar. Ô Brega, descanse aí, repouse, amigo, próxima semana. Se Deus permitir, a gente está junto nessa caminhada. Hoje é o programa número 90. Estava conversando com o Daniel Choi agora há pouco, a gente estava tendo um tempo de oração e agradecendo a Deus, porque Ele tem permitido que a gente fizesse esse caminho. São 90 semanas, aí, 90 programas abordando temas, aí, trazendo pessoas para a gente conversar. E a gente está em mais um, essa quinta-feira. Hoje é dia 23. Alguns dizem que é o primeiro dia do ano para valer, né, depois do carnaval, e a gente está aqui. Então, queria convidar você, se você está aí, por acaso, vendo ao vivo, entra com a sua pergunta. O nosso tema de hoje é sobre felizes os que choram. É um tema paradoxal, faz parte lá das bem-aventuranças que Jesus está lá, fala em Mateus 5, que é um texto difícil. Aliás, eu já recebi uma participação aqui do Alexandre, lá de Serra, nosso querido professor, que tem lutado aí com uma enfermidade, com uma questão de saúde, que de certa maneira não deixa de ser traduzida, talvez em alguns momentos, não só pela dor e pelo significado da enfermidade, mas como expressão de choro. Ele está colocando aqui, Alexandre, meu abraço a você, a gente tem trocado alguns e-mails durante esse tempo. Ele coloca aqui: quando a dor física é tão grande que nos deixa sem vontade de viver, o que devemos fazer? Pergunta complexa, Alexandre, pergunta difícil, eu diria, pergunta existencial, porque ela diz respeito à sua existência enquanto pessoa, às suas questões aí que você está vivendo. Eu não sei te dizer, sinceramente, assim, eu pessoalmente nunca tive uma experiência de uma dor física que me fizesse perder a vontade de viver. Já passei por dores emocionais em que eu perdi a vontade de viver. Então talvez sejam dores parecidas. O que eu diria para você com base na minha experiência, que foi um período de choro. Foi um período de lágrimas, né, na minha caminhada. Eu diria assim, continuar esperando. Aliás, eu penso que essa bem-aventurança, como as demais, elas nos remetem a essa característica da vida cristã, que propõe para nós que estamos seguindo Jesus uma caminhada de espera, porque a gente não tem a plenitude da vida de Cristo aqui e agora. Quando as bem-aventuranças elas falam assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas está falando de um desconforto, porque eles serão fartos, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, alegrai-vos porque é vosso galardão. Então, existe uma expectativa de que algo ainda virá. Eu creio que o melhor de Deus já veio em Jesus. E eu creio que esse melhor de Deus, ele, como que uma semente plantada, ele vai crescer, vai brotar até se tornar um grande arbusto, né? Usando talvez a figura da parábola do do grão de mostarda, de que é algo que é imperceptível, de que é algo que a gente não vivencia na plenitude, mas que vai virar pleno. Então, Alexandre, o que eu diria para você, sim, esperar, manter a esperança, procurar achar na dor, seja física, seja emocional, seja uma dor existencial, um caminho de aproximação e de uma experiência mais profunda com o Senhor. Não estou dando isso como receita para resolver a dor, mas eu diria sim para incluir a dor na sua caminhada. Ela faz parte da nossa existência. E está aberto para que em qualquer momento, e aí depende de Deus,
ele venha manifestar de uma forma muito evidente através de uma cura, de uma libertação, o que a gente não sabe se ele vai fazer. Nós cremos que ele pode fazer, mas não há garantia que ele vai fazer. Então, felizes os que choram tem a ver com essa dimensão que nós vivemos hoje, de limitação, de dor, de restrição daquilo que a gente poderia ser, que a gente imagina que poderia ser. Eu fico pensando que a Bíblia ela apresenta várias pessoas que choram, né? Davi é um homem que chorou, Elias é um homem que chorou, é um homem que viveu amargura. Jeremias, ele usa uma expressão que eu acho impressionante, quando ele diz assim, as minhas lágrimas se tornaram o meu alimento de dia e de noite. Né? Tem um livro das Lamentações que a gente poderia talvez traduzir como o livro do choro, porque o lamento ali é uma expressão da angústia que ele vive, da dor, e por isso ele chora. E os escritos que ele coloca ali, o que ele expressa no livro de Lamentações, mostra muito sobre essa questão do choro. Né? Paulo é um homem que vive seu ministério, às vezes em meio às lágrimas. Pedro é um homem que chora, e o texto lá em Os Evangelhos diz que quando ele percebe que nega o Senhor Jesus, ele chora amargamente. Né? Tem uma figura que eu acho muito interessante desses que choram na narrativa bíblica, que é Esaú. E o que chama a atenção de Esaú é o fato de que ele é descrito lá em Gênesis como alguém que chora, e lá em Hebreus ele continua sendo descrito como alguém que chorou. E ali é um choro que é causado por ter tratado com leviandade aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus para as pessoas. Então, é interessante então a gente pensar e considerar o fato de que há choros e choros. Né? Há o choro que é resultado da nossa estupidez, da nossa tolice, das decisões equivocadas que nós tomamos. E eu penso que mesmo assim, quando há um reconhecimento de que isso aconteceu, existe lugar, quando há de fato um quebrantamento, um arrependimento, para esse choro se transformar num lamento que pode ser acolhido pela graça e pela misericórdia de Deus e que vai ser consolado pela presença do próprio Cristo. A gente precisa lembrar que Jesus foi um homem que chorou. Né? E talvez o choro mais evidente de Jesus é quando ele se depara com a morte de Lázaro, seu amigo. Então, quando nós falamos em choro, no nosso próprio choro, a gente precisa lembrar disso. E para aqueles que vivem momentos de choro, e de um choro intenso, de um lamento intenso, talvez essa perspectiva de que, ou melhor dizendo, sem a perspectiva de que as coisas vão mudar, é importante lembrar de que Jesus é um homem que chorou, é um homem que soube experimentar e que experimentou essa dimensão humana na sua plenitude, inclusive com as dores, com as angústias, com o sentimento e a sensação de abandono, e de uma autoimposição de limitação. Eu acho isso também uma coisa fascinante, porque as nossas limitações elas não nos são autoimpostas, né? Elas são impostas. A de Jesus é aquela limitação em que ele se autoimpôs. E ele age não conforme o seu querer, mas segundo aquilo que o Pai tinha para ele. Mas é um homem que chora. E aí então Jesus vai dizendo e abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, que para mim são um resumo da vida do reino de Deus. E ele diz então isso na segunda bem-aventurança. A primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito. E talvez quase que numa sequência lógica é que quem é pobre de espírito reconhece-se tão pobre que chora. E chorando diante de Deus a sua condição de ser incapaz de resolver a sua própria situação. E daí esse sentimento assim: eu estou perdido. Vem o choro. E o choro leva a consolação que Deus propicia àqueles que esperam nele. Nós vivemos uma sociedade, eu lembro, tempos atrás, de ter lido um artigo, se eu não me engano foi do Rubem Alves. Onde que eu estou, Dani? Estou aqui.
um artigo do Rubem Alves muito interessante em que ele fazia menção sobre as revistas, aí as que você encontra na banca, aquelas em que aparece muito artista, gente famosa e coisa e tal. E ele falou que ele estava num consultório e começou a folhear essas revistas e apareciam inúmeras fotos de pessoas. E ele começou a contar quantas estavam sorrindo e quantas estavam pelo menos um semblante um pouco mais sério e tentando achar alguém que estivesse chorando. Evidentemente ele contou a mais de 100 fisionomias em que mostrava aquele semblante sorridente e absolutamente nenhuma foto com pessoas chorando. E eu fiquei pensando nessa experiência que ele conta e naquilo que a gente vive e experimenta hoje na nossa sociedade. Nós vivemos uma sociedade em que o choro não tem muito lugar. Aliás, pessoas que choram são pessoas que nos constrangem. Quando as pessoas começam a chorar, algumas pessoas não sabem como fazer, o que reagir. E às vezes, na tentativa de ajudar, elas acabam falando aquilo que não deveria ser falado, né? São tão ansiosas em ajudar, mas muitas vezes o choro ele precisa tão somente ser acolhido, né? Quem está chorando vive às vezes uma dor em que ele não necessita necessariamente de uma resposta, mas dessa compreensão de que ele foi acolhido, de que ele foi aceito. O choro foi aceito, né? Mas a gente vive nesse contexto. As pessoas não choram. E a gente que quer chorar fica constrangido. E quando começa a chorar, quem está do lado também se constrange, né? Fica aquela inquietação: o que está acontecendo? Ora, o que está acontecendo é que nós somos humanos e o chorar faz parte da nossa caminhada. Deixa eu ver se tem e-mail aqui, pessoal, rodando. Tem sim. A Vânia mandou um e-mail aqui. Estou falando que o programa aqui está sem graça, Brega. Você está fazendo falta, amigo. A Vânia, Vânia Viana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: percebo que o choro, decorrente de dor física ou emocional, muitas vezes é visto como fraqueza. E é isso mesmo. Por isso não é bem compreendido por parte dos cristãos. Somos ensinados a reprimir nossas emoções de tristeza e choro como se elas fossem sempre negativas. Com isso, criamos um mito de supercrentes e vivemos frustrados, como um fardo às vezes mais pesado que a própria dor. Eu concordo plenamente, Vânia, com o que você está colocando. Eu acho que a gente não tem muito espaço para o choro e para o lamento. A gente já conversou aqui, eu acho que num papo anterior, num desses 89 que a gente já fez, em que, por exemplo, se nós pegarmos o livro dos Salmos, que são cânticos, são orações, ali nos Salmos nós encontramos orações, cânticos de louvor, de exaltação, de alegria, festivos, que convidam à celebração. Mas nós também encontramos os salmos, e não são poucos, eu diria que quase metade, que são os chamados salmos de lamento, que são os chamados salmos em que o salmista ele abre o coração e se derrama diante de Deus, expressando a sua angústia, a sua dor, a sua dúvida, os seus questionamentos do porquê que as coisas estão acontecendo como estão. E aí eu fico pensando assim: se a gente pegar o livro dos Salmos como uma espécie de inário ou de cancioneiro que está ali na Bíblia, nós encontramos essa variedade, essa diversidade de expressões do sentimento humano para com Deus. E a gente vê muito pouco isso, por exemplo, nas nossas celebrações, nos cultos, nas reuniões dos discípulos de Jesus, em que os cânticos eles têm que sempre falar da vitória, têm que sempre falar de algo que vem, que é bom, e que é forte, que é maravilhoso. E é bom que seja assim, mas o que eu estou dizendo assim, precisa ou nós necessitamos de espaço para cânticos que falam daquela dor do coração. Talvez para cânticos em que a gente, quando canta, possa chorar. E chorando, a gente seja acolhido no contexto da comunidade. Isso talvez possa acontecer nos pequenos grupos ou em pequenas comunidades, enfim. Mas isso que você está dizendo, existe mesmo esse mito do super-homem. E dessa sociedade que diz que chorar é para o fraco, né? Ora, Jesus chorou. E talvez aí expresse uma realidade de Jesus que ele se fez fraco.
no sentido de que ele se esvaziou, deixou o seu poder. Jesus nunca faz uso do seu poder para se impor diante das pessoas. A expressão do uso do poder de Deus é pela justiça, pela misericórdia, mas nunca em defesa de si mesmo. Né? Quando ele se depara diante de pessoas que sofrem, ele lamenta, ele chora sobre Jerusalém, ele chora por conta de corações endurecidos que lá estavam, que não reconheciam quem ele era, porque esperavam um Jesus que não chorava, um Jesus forte, com espada em punho, e que vinha resolver na base do poder e da força as questões do ser humano. E Jesus ele se mostra assim, absolutamente humano, absolutamente divino, mas na expressão da sua humanidade, ele chora. E uma coisa que eu acho interessante, que eu queria falar sobre o choro, é que tantas vezes o choro, ele é em si esse momento de distensão do coração e das tensões. Não sei, eu acho que talvez a maioria das pessoas já tenha tido essa experiência de estar vivendo tempos de luta, de angústia, de tribulação, em que você tem aquele momento assim que deságua num choro e que as lágrimas saem como se fossem rios, e você pode até dizer, às vezes, como Jeremias, as minhas lágrimas têm sido meu alimento, e que depois desse choro rompido, você sente assim, poxa, eu me sinto melhor. Né? Parece que as lágrimas levam, carregam, lavam a alma, talvez a gente costuma dizer isso. E isso é bom, isso é necessário. Né? Quer dizer, chorar faz parte da manutenção da nossa sanidade emocional, do nosso equilíbrio. Né? Então, é necessário que haja espaço. Mas, voltando ali para aquilo que Jesus está falando, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O mérito, ou melhor dizendo, a felicidade, ela não está restrita, ela não é por conta do choro em si. Conversando, lembrando um pouquinho da conversa que eu estava tendo com o Daniel me perguntava assim, poxa, mas é uma fala paradoxal, e como tantas que a gente encontra no Novo Testamento. O choro ligado à felicidade e ligado a um consolo que há de vir. Eu acho que primeiro a gente precisa entender, quando Jesus está falando bem-aventurados ou felizes os que choram, e se eu ler as bem-aventuranças como um todo, eu vou perceber que o que Jesus entende por felicidade é muito diferente daquilo que a gente entende por felicidade, né? Ou que é aquilo que nos é ensinado por felicidade. Então, o que Jesus está falando como alguém que é feliz não necessariamente é alguém que tem grandes conquistas na sua vida, mas é alguém que procura viver uma vida de discipulado, de caminhado com Jesus, e que reflete muitas vezes no pobre de espírito, no humilde, nos que choram, nos mansos, nos que têm fome e sede de justiça. E aí, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu queria enfatizar novamente essa questão de que a fé cristã, você que está aí ouvindo, ela é uma fé que pressupõe uma espera. Nós não temos tudo agora. Nós ainda esperamos. Nós não vivemos uma realidade celestial. Nós não vivemos a eternidade agora. Conquanto nós já tenhamos adentrado a ela, eu creio que a vida eterna, nós vivemos já ela agora, porque Jesus diz que a vida eterna é conhecer o Pai e aquele a quem Ele enviou, que é Jesus. Mas nós vivemos ainda esse já, mas ainda não. Né? Acho que a Suzy tem uma participação aqui. Bom, Suzy, as acerolas estão boas, elas estavam lindas. Eu dei um suco maravilhoso quando a gente chegou em Ribeirão. Suzy lá de Vinha está dizendo o seguinte: por vezes as lágrimas secam, não porque a dor passou, mas porque ela está tão intensa. Imagina só, se a nossa sociedade não consegue aceitar os que choram, quanto mais os que já perderam as lágrimas. Pois é, Suzy, você foi mais fundo ainda, é verdade. Bem-aventurados os que choram, talvez o que você está colocando, Suzy, e a gente possa caminhar por aí, que é o seguinte: bem-aventurados os que choram é porque ainda são aqueles que de alguma forma percebem que há esperança. Às vezes o cessar das lágrimas, o cessar do choro, pode significar uma espécie de resignação. Não tem mais o que fazer.
não tem mais saída. Né? Eu creio que esses eles precisam experimentar de alguma maneira o serem acolhidos e recebidos com seu choro, com as suas lágrimas. Pode ser também que pessoas deixam de chorar, não porque as lágrimas secaram, mas é porque os canais de vazão dessas lágrimas foram bloqueados. Né? Pessoas que talvez experimentarem em algum momento essa expressão do choro, de reconhecer a sua condição, e quando eu falo de choro, em suma eu estou dizendo isso, se reconhecer a sua situação de falido. Eu não tenho o que fazer, eu dependo de alguém que está além de mim. Reconheço a minha falência moral, existencial, a minha falência relacional. Eu falhei, eu não tenho saída. E às vezes as pessoas não têm esse choro porque quando elas experimentaram chorar dessa forma, elas foram questionadas, elas foram banidas, elas foram deixadas de lado, elas foram rejeitadas. Como eu disse, às vezes o choro incomoda, não só quem está chorando. Aliás, não só quem está chorando, não. Quem está perto de quem está chorando. Eu tinha um amigo que costumava dizer e brincava dizendo o seguinte: quando uma esposa começa a chorar, o marido logo vai dizendo o seguinte: o que você quer que eu faça? Eu acho que essa atitude ela expressa muito, de uma maneira muito que caracteriza a reação de todos nós diante de quem está chorando. Por que você está chorando? Não, não chora não precisa chorar. Ou então, o que você quer que eu faça? E às vezes não há o que fazer. Por isso que eu digo assim, essa questão do acolhimento e do consolo que se dá a quem chora. Agora, sobretudo, Jesus está nos convidando a esperar no consolo que Ele tem para nós. E aí, esse consolo, eu penso que ele tem duas dimensões. Uma que acontece historicamente, que enquanto a gente vive aqui, que graças a Deus, o nosso choro, tantas vezes, ele se transforma em riso, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas existe aquele choro que é além dessa história, que é, como dizem alguns, para dizer mais difícil, a meta-história, o choro que vai além dessa história, o choro da eternidade. Eu sempre leio com admiração e com um alimentar da minha própria esperança quando João, em Apocalipse, diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. E aí ele começa a descrever esse novos céus e essa nova terra, dizendo que lá toda lágrima será chorada. Toda lágrima será enxugada. Hoje eu estou trocando aqui, é porque eu estou sozinho de novo nesse estúdio. Mas para mim eu acho fascinante essa expressão que João usa para se referir à eternidade. O que significa? Uma vida em que toda lágrima ela será enxugada. Quer dizer, o choro não fará mais parte da nossa existência quando a gente estiver ao lado do Senhor Jesus. Então é interessante pensar nisso, essa realidade. Eu gostaria que nas nossas relações pessoais, nas nossas comunidades, a gente tivesse o coração mais aberto àqueles que choram. Aliás, o apóstolo Paulo nos recomenda isso, né? Para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou seja, nós demonstrarmos um sentimento de empatia profunda com quem vive dores, com quem vive dramas pessoais, que ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não tenha resposta, muitas vezes a melhor maneira da gente lidar com quem está chorando do nosso lado ao invés de ficar oferecendo soluções e respostas prontas, é chorar junto. É se silenciar e perceber a intensidade da dor que existe no outro. Então, felizes os que choram porque serão consolados, muitas vezes o consolo que o Pai oferece para aqueles que choram está nas mãos, nos ombros e nas lágrimas de quem está do lado e que pode chorar junto. Num mundo que só pensa em riso, num mundo em que só pensa em festa, é interessante lembrar disso que Jesus fala sobre o chorar. Que a gente tenha mais espaços de choro, então, na nossa própria vida, que a gente compreenda o choro como um fator terapêutico e até da redenção da nossa existência, porque nós choramos quando nós reconhecemos que nós estamos perdidos e falidos e nós precisamos de ajuda.
E quando a gente reconhece isso, o Senhor vem até nós. A gente está terminando mais esse papo. Esse é o 90º. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai fazer o 91 com o Carlos Bregantin aqui e mais alguém, ou a gente tratando sobre algum assunto. Queria me despedir de você, desejando que você tenha uma boa semana até a próxima quinta-feira e que você tenha, volto a dizer, espaços e dê espaços para quem precisa chorar. A gente se vê na próxima semana. Até mais.